tinha passado essa experiência que já falei antes, da morte. E quando está ali, chega de repente uma mulher acompanhando o seu marido e um menino. E ela diz, lembra de mim? O senhor sabe quem sou eu? Como ela turmiha! Era todo me resta, me confiar, me mente, achar, como sabes quem sou eu, Eli? Quem sabe, disse ele, eu não lembro mais, irmã, da senhora. Eu sou aquela daquele dia. Eu sou aquela mulher que o Senhor disse que eu estava embriagada. Por esse menino orava eu. E Deus ouviu a minha oração. E eu vim trazer ele aqui para ficar contigo. Para ficar comigo, sim. Ele agora vai ficar aqui. Porque eu disse a Deus que se tu me deres, eu te darei de volta. Aí eu vim trazer. Eu vim cumprir o meu voto. Aí Samuel ficou lá. E quando é um dia, antes que a luz de Deus se apagasse, Samuel estava deitado. Aí uma voz disse assim, Samuel, Samuel. Aí Samuel levanta-se, corre, chega lá, me chamaste ali? Ele disse, não, pode voltar. E ele voltou, aí a voz, Samuel, Samuel. Samuel levanta-se e vai ao encontro de Eli. Me chamaste, homem de Deus? Não, Samuel, pode voltar. 3 vezes chamou, ele foi lá. Aí na terceira vez Eli, entendeu? Eli já estava velho, 98 anos, já estava cego quase. Depois é que cegou completamente. Mas ainda ele lembrava das suas experiências com Deus. Então ele disse, olha, volta e te deita. Quando a voz te chamar ou se te chamar, diz assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quando Samuel chega lá que se deita, aí a voz, Samuel. Aí ele fala, Senhor. Aí Deus falou, irmão. Porque quando tem pessoas para ouvir, Deus fala, irmão. Aí a palavra de Deus veio para Samuel e contou tudo o que ia fazer na vida de Eli, na sua família. Aí pela manhã ele chama Samuel e diz, olha, me conta tudo que Deus disse. Aí Samuel contou tudo. Deus já tinha falado através de outro profeta. E o que acontece? Chegou o momento da renovação. A arca já havia sido levada. O povo estava vivendo uma injúria tremenda. Era lamentação direta. O capítulo de número 7, os primeiros versículos de 1 Samuel 7 mostra que o povo estava se lamentando. Era uma situação crucial. Mas de repente, a Bíblia diz que Samuel toma uma posição de levar o povo ao encontro de Deus. E a partir do versículo 2 do capítulo 7 do primeiro livro, aí diz a palavra de Deus, e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que já chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, tirai os astarotes, preparai o vosso coração ao Senhor, servi somente a Ele, e Ele vai livrar vocês das mãos dos filisteus. Aí começou agora um novo tempo. Começou um novo tempo, irmão, um novo capítulo. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, os Astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispa e eu vou orar por vocês ao Senhor. Vocês se convertem e eu oro por vocês, dizia Samuel. Aí disse mais, e congregaram-se em Mispa e tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Há quem diga que isso aqui aponta para a oração, para a humilhação. E disseram, e jejuaram todo aquele dia e disseram, pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Irmãos,
desencadeou-se uma renovação espiritual tão grande através dessas atitudes da conversão e arrependimento do povo, da oração e jejum de Samuel e o povo e sua humilhação diante de Deus. E através da adoração, conforme diz o versículo 9, que Samuel ofereceu holocausto a Deus, isto fala de adoração. E quando o povo se humilhou, quando o povo confessou e tirou todos os deuses estranhos no meio de si, e Samuel orou a Deus, aí as bênçãos começaram a descer. Sabe o que aconteceu? Houve uma alegria tão grande no meio do povo, que os filisteus ficaram ouvindo assim. Aí disseram, está um barulho lá no arraial dos judeus, dos hebreus. Aí disseram, antes que esse negócio se torne mais forte, vamos logo acabar com a festa dos israelitas. Aí levantaram-se e vieram para destruir Israel. Quando eles tomaram a decisão de vir pelejar contra Israel, foi justamente dentro do tempo que Samuel tomou a decisão de clamar por Israel. Olha, irmãos, quando a oração chega, não tem nada que Deus não faça. Quando chega a oração sincera diante de Deus. Quando Samuel começou a orar, os filisteus vão chegando, aí sabe o que Deus fez? Deus trovejou. A Bíblia diz que houve trovoadas para todo lado e Deus aterrou. Deus aterrou os filisteus e os que ficaram correram. E o povo de Deus julgou aquela situação, pelejou contra eles, venceram a todos e ainda reconquistaram as cidades, reconquistaram as demais coisas que os filisteus haviam tomado e haviam levado para si. Irmãos, quando Deus vê humilhação, quando Deus vê humildade, quando Deus vê quebrantamento na vida do seu povo, Deus restitui aquilo que foi perdido, Deus traz de volta. Eu queria muito que todo esse Brasil ouvisse esta simples mensagem e que todos começassem a fazer como essa igreja tem feito. Muita gente pergunta por onde a gente passa neste mundo afora, qual é o segredo da igreja do Recife e do estado de Pernambuco, qual é o segredo do crescimento? Não é muita coisa. Quando eu passo a avaliar, a fazer uma avaliação para descobrir qual é o segredo dessa igreja, eu só vejo dentre tantas duas: palavra e oração. Palavra e oração. Você vem aqui na segunda, tem palavra. Vai durante o dia nas igrejas, tem oração. Aí é oração de dia e mensagem de noite. Aí o Senhor abre o céu, batiza com o Espírito Santo, salva, cura, liberta. Não precisa fazer nada, irmãos. Não precisa fazer show para atrair. Não precisa criar novos métodos extravagantes para juntar o povo. Não precisa. É só fazer isso. Mensagem e oração. Oração e mensagem. E o Espírito Santo, ele usa isso aí e toca nos corações e vai congregando e vai juntando e vai chegando. O que foi que atraiu o povo lá no cenáculo? Qual era a atração que tinha lá no cenáculo? Estavam todos reunidos e sentados no mesmo lugar. Aí de repente veio do céu um som. Quando tem esse som, o povo se junta. Quando tem esse som, os demônios correm. Quando vem esse som, batismo aparece, dons espirituais, profecia, cura divina, libertação, portas abertas. Irmãos, não precisa muita coisa. A igreja não precisa muita coisa, é só isso mesmo. Evangelho é só isso aqui mesmo, irmão. Não precisa criar nada, não. É só isso. É 90 anos de lenha no altar e fogo descendo, lenha no altar, fogo descendo. E deixa assim, deixa assim. Deixa assim, vai continuar assim. Eu estou lembrando que quando eu era criança, mais do que sou, né? Eu estava um dia em casa reunido à noite com os meus irmãos. Os irmãos sabem que a gente tem muitos irmãos, tem 16 vivos, né? E eu lembro que naquela noite eu disse assim, com os da minha idade mais ou menos, eu disse assim: vamos brincar de culto? Aí as meninas disseram: vamos. Aí um dizia assim: eu sou o presbítero.
As meninas diziam, eu sou a dirigente do ciclo de oração. Era uma coisa séria aquilo ali. E eu lembro que a gente fez uma brincadeira de culto. Estavam presentes, lembro como hoje, as filhas da irmã Maria Soares, as filhas do pastor Salviano Francisco de Santana. E estavam presentes eu e alguns irmãos meus. Hoje, pastor Elci não estava em Moreno estudando, ele estudava em uma escola em Moreno, mas chegou depois também e participou daquele culto. E eu lembro que começamos a brincar de culto, colocamos umas cadeiras assim. A nossa família era muito simples, muito pobre. Meu pai um barbeiro, minha mãe uma costureira, trabalhava ali para a irmã Lia, o Epitácio, que aí está. E a gente ficou ali sentado e começamos a cantar. Dava oportunidade a um, dava oportunidade a outro. A gente via como era na igreja. Aí a gente foi aprendendo. Aí, de repente, eu lembro como se fosse agora, irmãos. Oh, glória a Deus. Dissemos assim, vamos entrar no quarto de mamãe e vamos orar de brincadeira para Jesus batizar com o Espírito Santo. E entramos, tinha umas 15 crianças, de 10 a 15. Entramos no quarto de mamãe, rodeamos a cama e ficaram todos de joelho ali. E a gente via no círculo de oração e começamos a fazer igualzinho. Aí um dizia assim, confirma. O outro dizia, manda mais. O outro dizia assim, glória, glória. Irmão, Jesus não brinca de culto. Jesus, ele vem para o culto, ele aquece os corações, ele batiza de verdade, ele cura e liberta mesmo quando ele encontra humildade, quebrantamento, ele age, irmão. E eu lembro que de repente, começou um barulho de línguas estranhas nas crianças, começaram a falar em línguas, e eu lembro que Deus levantou uma das crianças em profecia, e profetizou para todos ali. De repente chega o pastor Elci, na época um adolescente, quando entra, Deus fala com ele também. O fogo pegou na frente lá de casa, tinha uma televisão pública na praça, o povo deixou a televisão e correu para ver o que era que tinha lá em casa. O pastor Salviano foi lá em casa para ver o que era o poder de Deus que estava caindo, era o Espírito Santo que estava operando. Ele é o mesmo, ele continua sendo o mesmo. O segredo dessa igreja é esse, não precisa muita coisa, é orar, é a palavra, é a mensagem. Um dia eu ia andando aqui nas ruas do Recife e liguei o rádio na RBN, foi no horário da mensagem do pastor. E quando eu liguei, comecei a ouvir a mensagem, não sei como eu não bati. Que eu comecei a me deleitar com a mensagem, irmão, e fui me desligando do trânsito. Mas ali, naquela hora que eu ia ouvindo a mensagem, Deus falou comigo uma palavra. Deus disse assim para mim, só disse isso. Uma voz. Deus disse isso a mim. Uma voz. Eu disse uma voz. Uma voz. Fiquei assim. Aí Deus disse, é uma voz que está falando. Come reto comitiva, sinto que me ama. Deus tem levantado uma voz aqui, irmãos. Esta igreja, através do pastor aqui, é uma voz nesta cidade. É uma voz neste Brasil. É uma voz neste mundo, é uma voz. Enquanto muitos líderes têm afrouxado, com medo de perder o povo, com medo de não sei de que. Eu tive uma vez em um estado e eu vi tanta coisa errada em uma igreja e me deram a oportunidade para falar. Eu era menos experiente do que hoje, aí eu falei naquele dia, mas falei mesmo com gosto. Quando eu terminei, aí o pastor me chamou assim à parte e disse assim, olha, irmão, o senhor vai ficar quantos dias aqui? Eu disse uns 12. Ele disse, olha, temos muitas igrejas para o senhor visitar. Agora,
isso que o senhor viu aqui, ele disse a mim, eu ouvi, irmãos, isso que eu estou dizendo, eu ouvi. Ele disse, sabe por que o senhor vê isso aqui? Porque se a gente disser aqui, não faça isso, aí a pessoa vai para aquela outra igreja, porque ele lá faz isso e faz mais outras coisas. Irmãos, não precisa disso. Eu vejo aqui a segurança doutrinária do pastor aqui, e quanto mais doutrina, mais essa igreja cresce. Quanto mais doutrina, mais a igreja cresce. Eu disse aqui hoje aos irmãos, não precisa ficar 2, 3 anos no campo missionário para quando chegar aqui ver coisa diferente. Eu estou ali em Salgueiro, mas todo mês que eu chego aqui já tem coisa diferente. Deus está aumentando, a igreja está aumentando. É mensagem e oração, Enquanto houver um Samuel, irmãos, na vida da igreja, um líder que segura, Deus não vai deixar que a sua presença saia. A glória vai continuar. Deus manda eu dizer isto aqui agora. A glória vai continuar. 90 anos se passaram. A glória está hoje aqui como naquele dia que se reuniram. E a glória vai continuar. Muitas pessoas serão libertas. Muitas pessoas serão batizadas com o Espírito Santo. Muitos obreiros serão levantados. Deus vai libertar teu esposo. Deus vai libertar teu filho. Deus vai libertar tua família. Por quê, irmão Hélio? Porque a glória ainda está aqui. Porque a glória permanece. E Deus diz que Ele vai tocar naquele problema. Você crê? Ele vai dar um jeito naquilo lá. Levanta-te hoje aqui. Levanta-te. Levanta a tua cabeça. Tu não sabes que eu sou o Senhor que falo contigo? Tu não sabes que eu não falho nas minhas promessas? Tu não sabes que eu não mudo? Eu estou nisso. Eu ajo ainda. Eu faço. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que não é batizado com o Espírito Santo, dê glória a Jesus, Ele batiza. Não precisa a gente impor as mãos, é só você clamar ao Senhor neste momento. Você que veio enfermo aqui nesta noite, Jesus pode curá-lo agora. E Ele está tocando em você agora. Aleluia. É um banquete espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda festa tem um banquete. E Jesus armou uma mesa esta noite com a gente aqui.
Era machalabás. Adalabás, Elamás. Glória. Ah, se Signe Carlson pudesse ver isso, não é, irmão? Joel Carlson. Aleluia. 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 Como fico feliz em ver os obreiros jovens querendo o mesmo. Amém, irmãos? Eu quero dizer esta noite para os nossos pais que aqui estão. Talvez muitos de vocês vão primeiro que nós, mas vão tranquilos. Vão tranquilos. Aleluia. Cada obreiro velho que tomba, e eu vejo o seu féretro. É um peso que cai sobre os nossos ombros da geração mais nova. Obreiros jovens, nós temos uma responsabilidade. Eu tenho dito isso aqui, de segurar a tocha. A tocha não é nossa. Uma geração passou a tocha a outros. Eles passaram a tocha a nós. Eu não posso dizer que sou a última geração. Já vem uma atrás de mim. Se Jesus não vier antes, passaremos a tocha a vocês. Mas Deus nos ajudará a passar acesa. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Se há nesta noite algum amigo que deseja participar desse banquete espiritual, aleluia, eu estou tão alegre, irmãos, porque Jesus está aqui no nosso meio. Que a nossa preocupação nesses dias de festa seja esse: a glória de Deus aqui. Tem alguém para Jesus? Se tiver, venha à frente. Nós não queremos estender mais o culto. Eu sei que muitos irmãos, desde as 16 horas, estavam aqui esperando que abrisse as portas. Mas se tem alguém, venha. Eu convido a congregação a ficar de pé. Fogo divino, clamamos por ti. Vem lá do alto, vem, desce aqui. Ó, vem, desperta-nos com teu fulgor. Vem inflamar, no 122, teu calor. Desce do alto, bendito fogo. Do fogo, vem chama pentecostal. Amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, amanhã teremos início. O café da manhã será de 6h30 da manhã até as 8, e a partir das 8 horas até as 9, o devocional aqui com os obreiros. Todos estejam aqui. A entrada está sendo franqueada aos cooperadores da lista pequena, auxiliares da lista oficial, diáconos, presbíteros e ministros e as esposas de presbíteros e ministros. Nós queremos informar de que a partir das 9 horas nós teremos o início da plenária aqui no Templo Central. Assim que haverá escola em todas as congregações, mas os obreiros estarão aqui. E as esposas de presbíteros e ministros que desejarem estar, podem estar presentes. E logo depois, às 18h30, nós teremos o início do culto aqui no Templo Central. Meus amados irmãos, durante esses dias, toda a programação estará sendo transmitida
pela Rede Brasil, amém? Assim que os irmãos em várias cidades do nosso estado, na maioria das cidades do nosso estado, como também em outras cidades do mundo, outras partes do mundo, poderão participar deste culto, principalmente os pernambucanos que estão em outros lugares, estados ou países deste mundo. Meus irmãos, a paz do Senhor, pedimos autorização ao